Olá, eu sou a Luana, faço parte do time de comunicação do BR Partners e hoje a gente vai falar sobre o nosso estágio de férias com a Carol. Oi, Carol, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu acho que a primeira pergunta é sempre uma apresentação. Me conta um pouquinho sobre quem você é. Bom, prazer, sou a Carol, sou estagiária aqui em Mercado de Capitais. Eu faço GV, então sou formada em Administração de Empresas na GV e estou fazendo dupla graduação, então faço Direito também, me formo no final do ano que vem. E eu conheci o BR Partners, na verdade, pelo Working Day, então quando eu estava na faculdade eu acabei vindo para cá, conhecer um pouquinho do banco, me interessei bastante e na época eu fiz estágio de férias em janeiro de 2025. Então foi uma experiência bem bacana para conhecer um pouco mais do banco e tudo mais. E agora tive o prazer de retornar aí como estagiária regular e ficar aí pelos próximos tempos também. Eu acho que a sua experiência é muito completa, né? Porque você inicia no Working Day, passa pelo programa de férias e agora está no estágio regular. O que te motivou a fazer parte de cada um deles e o que te atrai aqui no banco? Bom, perfeito. Eu acho que em primeiro lugar, essa experiência do estágio de férias em si foi uma motivação mais interna, de que na época eu não conseguia estagiar regularmente. Então, por eu fazer 2 faculdades, Administração e Direito, eu não tinha tempo para estagiar regularmente. Então acabou que eu falei, bom, quero muito ter uma experiência no mercado de trabalho. E daí os momentos que sobravam eram justamente os períodos das férias para eu poder testar um pouco e descobrir do que eu gostava, do que não gostava. E principalmente consolidar esse meu interesse pelo mercado financeiro. Então foi no Working Day que eu pude conhecer um pouquinho mais do banco, vi essa oportunidade do estágio de férias e falei, bom, acho que é uma ótima oportunidade justamente para testar esses meus gostos e confirmar esse interesse. E gostei muito do banco, acho que desde o primeiro momento, assim, eu vim aqui presencialmente, fui super recebida e todos os diretores falaram um pouquinho de cada uma das áreas e tudo mais. E mercado de capitais, para mim que faço dupla graduação, acho que foi uma das áreas que mais faz sentido, assim, para minha carreira e acabei me apaixonando, assim. Você já gostava de mercado financeiro ou aqui foi a sua primeira experiência? Então, na verdade não foi minha primeira experiência, eu tinha trabalhado em outro banco também, em estágio de férias também, mas em mercado de capitais foi minha primeira experiência. E acho que conversando muito com outros profissionais do mercado, falaram, poxa, Carol, acho que faz total sentido você ir para essa área, com as 2 graduações e tudo mais. Então, acho que foi uma oportunidade muito grande, assim, muito enriquecedora, justamente para confirmar esse meu interesse e depois ter um pouco mais certeza dos próximos passos. Então, o programa de férias é muito intenso porque você passa um curto período de tempo aprendendo sobre a área de uma forma bastante rápida. Como foi essa experiência para você? Bom, o estágio de férias em si ele acaba durando 1 mês só, então como você bem disse, é um período muito intenso que você vai ter contato assim, viver e acho que estar de uma maneira muito imersiva em todo o ambiente. Então, eu acho que de primeiro momento é sempre muito importante você estar muito aberta para as possibilidades e de fato mergulhar de cabeça, assim, acho que não tenho dica mais valiosa do que essa, que muitos me falaram também, então acho que sempre demonstrar muito essa curiosidade. E pra mim foi um período muito, muito bom, principalmente porque eu pude confirmar o meu interesse pela área, assim, sabe? Então, acho que vivenciando um pouco mais das atividades diárias, conversando com as pessoas um pouco mais, entendendo das trajetórias delas, o que motivaram essas pessoas a estarem aí também. Então, acho que foi um pouco disso, assim. E também acho que essa oportunidade de conhecer as outras áreas também, o banco em si, como um todo. E acho que até puxando um gancho para o estágio regular em si, acho que essas são uma das principais diferenças. Assim, no estágio de férias você tem essa visão um pouco mais superficial, no sentido do tempo ser muito enxuto, que você está no banco e vai ficar no banco ajudando nas atividades diárias. E o estágio regular você consegue entender o banco de uma maneira um pouco mais completa. Então, entender como toda essa engrenagem acaba funcionando. O banco tem um programa de estágio regular muito bem estruturado, então a gente consegue rotacionar nas diversas áreas, entender um pouco mais de todas essas conexões. Então acho que isso são um pouco das diferenças entre o estágio de férias e o regular. Mas acho que, se for para fazer uma analogia, é como se fosse um funil, assim, sabe? Então você começa entendendo um pouquinho mais de como as coisas acontecem, no estágio regular você vai aprofundando um pouco mais, entendendo de fato quem é você, quem é aquela chavinha, assim, toda essa engrenagem que acaba funcionando, de maneira geral. Acho que tem uma característica do estagiário aqui dentro do banco, que a gente aprende muito na prática. É como se a gente fosse analista zero e vai trabalhar de fato. Você sentiu diferença de um momento do estágio de férias para o momento do estágio regular nesse sentido? Sim, senti. E acho que principalmente em questão de responsabilidade, de postura,
é esperado do estagiário, acho que desde o começo, de ter essa postura mais de dono, de ter essa postura bem proativa, de cumprir com as suas responsabilidades, tarefas operacionais também, o que faz parte de todo início de carreira. Mas acho que o mais legal, assim, é justamente como os outros te olham também. Então, de entender que, na verdade, o estagiário não é só um estagiário, mas sim ele está ajudando em fazer com que todo esse processo funcione de uma maneira muito constante, assim, sabe? Sim, e conforme você foi participando um pouco mais dos processos dentro da sua área, o que você acha que você mais se identificou? Você acabou de nos contar que você faz uma dupla graduação e o mercado de capitais usa muito dessas duas. Me conta um pouquinho dos aspectos do seu dia a dia. Bom, perfeito. Quando eu entrei aqui no banco, eu sempre soube que eu não queria ser advogada, mas que, na verdade, o direito é uma peça-chave, assim, principalmente para essa área de atuação. Então, eu sempre tive isso muito bem definido, desde prestar os processos seletivos, desde do estágio de férias. Então, acho que foi uma coisa muito natural dos aspectos que eu acabo me interessando, assim, nas atividades. Eu, por estar em estruturação, por mais que a gente tenha nosso time jurídico interno, eu acabo gostando um pouco mais dessa área, mas o direito ainda me ajuda bastante, principalmente em todos os processos e reuniões e discussões e tudo mais. Então, acho que é uma complementação muito forte, assim. E eu acho que o mais legal dessa área de mercado de capitais em si são todas essas conexões que a gente tem com várias áreas, sabe? Então, com o banco no geral também. E eu acho que faz muito sentido, eu sou suspeita pra falar porque eu tô gostando muito. Então, acho que é um pouquinho disso, assim. Eu acho que a gente já complementa a minha próxima pergunta, que é se você recomendaria, sei lá, seus amigos a participarem, tanto do programa de férias quanto do programa de estágio regular? Sim, eu recomendaria. Acho que estágio de férias é uma oportunidade muito, muito boa, principalmente para você testar do que você gosta, o que você não gosta. Por mais que você não entre em uma área em específico que você acha que você vai se identificar, acho que você estar nesse ambiente e ter esse contato com outras pessoas, essa oportunidade de conversar com outras pessoas, seja uma experiência muito enriquecedora, assim. E principalmente no estágio regular você só consegue confirmar isso cada vez mais, principalmente por conta do período do tempo, Sim. que se acaba tendo um tempo de experiência um pouco maior do que o estágio de férias, que é um pouco mais restrito. E se você pudesse dar uma dica de ouro para quem vai participar desse processo, o que você diria? Bom, acho que, em primeiro lugar, ser uma pessoa muito curiosa, então uma pessoa muito proativa, que realmente se jogue de cabeça e queira aproveitar o máximo do banco, assim. Então, acho que não só da sua própria área, das pessoas que estão lá, mas também do banco como um todo, dos outros estagiários, das outras pessoas que têm diferentes histórias de vida, chegaram lá das mais diferentes maneiras. Então, acho que ter essa visão global, assim, e aproveitar ao máximo, assim, porque é um período super curto também do estágio de férias, mas que de fato dá para você ter um pouco do gostinho do que é fazer parte de um banco grande, assim, como o BR Partners. E acho que é um pouquinho disso, assim, no geral. Carol, não poderia estar mais feliz com suas respostas. Você foi muito bem. Eu acho que todo mundo que assistiu a experiência da Carol pode falar um pouquinho como que a experiência do estágio de férias ela complementa e pode trazer você de volta para o estágio regular. É uma experiência super valiosa e se você tiver interesse em se inscrever, o link de inscrição está aqui na nossa descrição e a gente também tem outros vídeos de outros modelos de estágio aqui no nosso canal do YouTube. Obrigada!